Olá pessoal, amigo da matemática, um exercício aqui de volume de poliedro. Vamos ler o enunciado, então, admitindo que a sequência siga o mesmo padrão, né? Essa sequência aqui de poliedros que nós temos aqui embaixo, né? Siga o mesmo padrão para os próximos elementos. O volume do quinto poliedro da sequência, considerando como unidade de medida o segundo elemento da sequência, é igual a... Então, observação, todos os cubos são idênticos. Então, o que ele quis dizer aqui no enunciado? Então, nós temos aqui três poliedros, um poliedro, que é um cubo, representado por um cubo. Segundo poliedro é uma organização de 10 cubos. Nós temos aqui 3 cubos aqui na largura, mais 3 cubos aqui na profundidade. Aqui nós temos uma perspectiva de 3D. Então, nós temos 3 cubos aqui, mais 3 aqui na profundidade, tá? Eu tentei fazer um desenho aqui, não ficou muito bom, mas acho que dá para entender. E temos aqui mais um cubo sobre esses 9 cubos que estão embaixo, né? Então, se a gente tem 3 aqui, ó, 3 aqui e 3 na profundidade, então, 3 vezes 3, nós temos 9 cubos na base, mais um cubo em cima. E esse terceiro poliedro, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 cubos aqui, aqui na frente, 5 cubos aqui na largura, mais 5 cubos aqui na profundidade, nessa perspectiva de 3D. E em cima temos mais uma sequência aqui, mais uma organização de cubo que está 3 de largura, mais 3 de profundidade, né? Como se fosse esse, né? E em cima, por fim, aqui um cubo sozinho. Então, se a gente perceber um padrão nisso daqui, nós temos aqui, ele começa com um cubo sozinho, depois esse cubo sozinho que tinha aqui no primeiro, ele acrescentou uma base, que é um quadrado perfeito, né? Que a gente pode ver que é 3 por 3, tá? Então, aqui a gente tem 9 cubos na base, mais um em cima. E aqui esse terceiro poliedro, ele deu impressão, aqui não, né? Não é impressão, ele fez mesmo. Ele pegou o poliedro 2 e acrescentou mais uma base sobre ele. Então, ele tem aqui o poliedro número 2, tá? Em cima dessa base 5 por 5, que está aqui ao lado. Então, aqui 5 por 5, então 25, né? Então, a gente está percebendo que o padrão aqui da organização desses poliedros, né? É esse, ele sempre está acrescentando uma base maior uma unidade, né? Maior uma unidade na largura e, na verdade, 2 unidades, né? Uma unidade na largura à direita e à esquerda, e ele acrescenta uma unidade, né? Na frente, na profundidade, na frente e atrás, tá? Então, conforme esse padrão. Então, se a gente observar bem, a gente vai encontrar aqui alguns padrões que a gente consegue construir o quarto e o quinto poliedro. Porque ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o quinto poliedro. Ele quer saber, né? Primeiro a gente tem que encontrar quem é o quinto poliedro, tá? Por quê? Porque ele, no final, ele está pedindo o quê? Considerando como unidade de medida o segundo elemento, então esse daqui é a unidade de medida. O segundo elemento, como unidade de medida de volume, né, que a gente tem aqui 9 cubos na base, mais um em cima, isso aqui vai dar 10. Então, a unidade de medida dele aqui é 10 cubos. Tá? Essa é a unidade de medida considerada no exercício. Então, o segundo elemento de sequência é igual a, tá? Então, ele está querendo saber o volume do quinto poliedro, tá? Considerando a unidade de medida, o segundo poliedro. Então, a gente vai ter que descobrir o quê? Vai ter que descobrir quantos cubos tem no quinto poliedro e dividir pela unidade de medida, que é o 2, tá? Que é 10 cubos. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui nesse primeiro e vamos vamos encontrar esse padrão. Então, aqui a gente tem um cubo, né? Aqui no segundo elemento a gente tem 10 cubos, que esse cara é a nossa unidade de medida. Esse cara é a nossa unidade de medida, é a nossa base. E esse daqui, então vamos lá.
Vamos fazer essa conta. Então, esse cara aqui, a gente tem o quê? Bom, podemos observar aqui, ele sempre pega o poliedro anterior e acrescenta uma base embaixo, tá? Então, esse cara tem 10, então o terceiro poliedro, ele é o anterior mais uma base embaixo, então vai ser o quê? 10 mais a base que está embaixo dele. A base que está embaixo dele é o quê? Deixa eu só ganhar um pouco de espaço. A base que está embaixo dele vai ser o quê? 10 mais essa base que está embaixo. Ó. É 5 por 5. Então é 5 vezes 5. 5 vezes 5. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 10 mais 20. 5 vezes 5 vai dar 25. Então isso daqui vai dar 35. Então esse, tá? Aqui é 10, 35. Então, o terceiro poliedro ele tem 35 cubos. Agora vamos pensar no quarto poliedro. O quarto poliedro é como a gente vem observando os padrões. Não é sempre o anterior mais uma base, mais o acréscimo de uma base? Então, a gente vai ter o quarto poliedro, esse terceiro, mais uma base por baixo. Para eu acrescentar uma base aqui embaixo, eu vou ter que pôr o quê? Uma base de 5, mais um cubo cada lado, 5, 6, 7, né? No esquerdo e no direito, e na frente e atrás. Então vai ser 7 por 7, vai ser uma base 7 por 7. Então a gente vai ter o quê? A base anterior, deixa eu separar, a gente vai ter o poliedro anterior com 35 cubos, mais a próxima base, que vai ser 7 por 7, né? 7 por 7. Então, 35 mais 7 vezes 7, 49. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos ver aqui, ó. 9 com 5 vai dar 14. Vai 1. 4 mais 4, né? Porque aqui foi 1, 8. Então, vai dar 84. 84. Para o quarto poliedro, tem 84 cubos. Agora, vamos descobrir o quinto poliedro. O quinto poliedro não é o anterior mais o acréscimo de uma base? Então vai ser 84 mais... Como que vai ser a base? Se essa base foi 5 por 5, quando ele veio para cá ficou 7 por 7, né? Porque vai ter que ter uma borda aí em todo o entorno, né, da base de cima. Tá? Então aqui foi 7. Essa base é 7 por 7. Tá? Essa base, 5 por 5. Vamos por aqui, ó. 5 por 5. Então, essa base, acrescentando mais um cubo em cada lado, direito e esquerdo, na frente e atrás, vai ser 9. Tá? Vai ser 9 por 9. Então, 9 por 9, 81. Então, a gente vai ter 84 mais 81. Que isso daqui vai dar 180 mais 80, 160. 165. Tá? Então, o quinto poliedro tem 165. Deixa eu só ir um pouquinho mais para cá. Opa, faltou um pedacinho ali, né? Olha lá, o quinto poliedro tem 165 cubos. Mas ele pede, né, para a gente considerar como unidade de medida o segundo poliedro. O segundo poliedro tem 10. Então, a gente vai ter que dividir o 165 por 10, tá? Que é o que o exercício pede. Isso vai dar 16,5. 16,5 é a resposta final, tá bom? Ou seja, o quinto poliedro, ele tem um volume de 16,5 vezes maior que o segundo elemento que foi considerado como unidade de medida. Ok, pessoal?